texto que eu coloquei em tela foi o que eu já citei para vocês, que é um texto muito importante para a gente falar sobre liderança cristã, porque é onde Cristo fala de planejamento, que é Lucas 14, 28 ao 33. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí você vê planejamento, você vê que é necessário raciocínio. Muitas vezes a pessoa entra para o âmbito assim da fé e ela pensa que a fé é loucura. Ela pensa que a fé é não medir as consequências, que a fé é agir somente movido pelos sentimentos e não pela razão. E quando Cristo nos confronta com essa palavra, nós vemos um aspecto totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que certas pessoas acham. Fé não é loucura, fé não é um tiro no escuro. A fé é um relacionamento, é um meio pelo qual você entra em contato com Deus, no âmbito da fé, né? Porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E outro texto importante sobre fé é Hebreus capítulo 11, né? Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé é um mecanismo, vou colocar assim, através do qual você se relaciona com o sobrenatural, tá? Mas ela não é inconsequência, ela não é loucura, ela não é um salto no escuro, ela não é esse tipo de atitudes impensadas. Mas sim, ela é uma forma pela qual você se relaciona com Deus, sente a presença de Deus, dialoga com Deus, ouve Deus, as orientações de Deus, e continua mantendo o seu nível de racionalidade. Só que agora a sua razão não é uma razão puramente humana, puramente carnal, animal. A sua razão está submetida agora a Cristo por meio da fé. Então você sabe as decisões que você precisa tomar e você reflete acerca delas. Só que você submete a Cristo. Então você pensa, raciocina, como Cristo colocou, calcula, né, planeja, né, projeta um futuro, tá certo? Que você quer vivenciar, que você quer alcançar, mas você submete a Cristo. Você ora, coloca aos pés do Senhor, ouve, né, é sensível à voz de Deus, orientando muitas vezes, alterando algumas coisas, né, acrescentando algumas coisas, trazendo mais orientações. Então você busca esse recurso espiritual. A fé não é algo que vem tirar da sua vida a razão, mas é algo que vem acrescentar um outro âmbito espiritual. Por isso que Paulo fala que o homem espiritual a tudo discerne, mas de ninguém é discernido. A tudo discerne porque ele tem não somente o âmbito da razão humana, mas também o âmbito espiritual, no qual, sensível à voz do Espírito, ele recebe outras informações. Ele tem informações que muitas vezes as pessoas não têm. Então o Espírito Santo de Deus, se ele é sensível ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus o alerta em relação a certos riscos. O Espírito Santo de Deus pode trazer um sonho, falar com você através de um sonho, falar com você através de uma pregação, falar com você através de um hino, falar audivelmente, que nem alguns irmãos já tiveram experiência de ouvir a voz de Deus audivelmente. Tá certo? Então, ele tem N maneiras de se comunicar com você. Você estando atento, você tem um up, você tem um acréscimo, tá certo? Tem um plus, algo que é além da mera racionalidade. Então, é algo que não vem tirar a sua razão, e sim acrescentar a ela. Tá certo? É algo, um mecanismo a mais para a sua tomada de decisão. E aí, quando a gente fala de organização, olhando para esse texto, você vê que, de hipótese alguma, Jesus se posicionou contra a organização. Pelo contrário, foi ele que orientou as pessoas a calcularem, a organizarem, a pensarem, a estabelecerem estratégias. Então, você tem que estabelecer estratégia. Agora, a diferença é, um ímpio, ele vai naquela mesma estratégia até a sua própria destruição. A estratégia é errada e ele insiste nela até se autodestruir.
Uma pessoa que serve a Deus, ele estabelece estratégia, mas ele submete a Cristo. Ele submete a Espírito Santo de Deus. Então ele põe em prática, mas se aquilo estiver errado, o Espírito Santo de Deus vai o orientar para outra situação. Muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus ele cria barreiras e dificuldades que nós olhamos para elas e pensamos que Deus nos abandonou. Nossa, mas quanta situação me atrapalhando, me travando o caminho. Só que muitas das vezes aqueles empecilhos foram colocados por Deus. Porque aquilo que você planejou está totalmente errado. E você tem que perceber esse erro e mudar a sua trajetória. E é onde Deus coloca aqueles empecilhos. Você não entende no momento, você se irrita, você se frustra, mas quando passa adiante, você olha para aquilo que você deixou de fazer, você fala, graças a Deus que eu não fiz aquilo. Graças a Deus que eu não tomei aquela decisão. Graças a Deus que eu não comprei, que eu não fiz, que eu não viajei, que eu não firmei aquela parceria, que eu não fiz aquela sociedade. Por quê? Porque eu ia me arrebentar. E Deus me deu livramento. Então, onde você vê, não é tirando de você algumas características de racionalidade, de planejamento, de estratégia. Não, é acrescentando. Para que você, além de ter racionalidade, planejamento e estratégia, você tenha esta comunicação da parte de Deus para que isso seja bem sucedido. Para que isso seja para a glória de Deus e seja para o seu próprio sucesso. Organização diz aqui, ó. Até coloquei ali, ó, algumas palavras desse... Quem conhece aqui a Arte da Guerra de Sun Tzu? Então, tem esse livro que está circulando bastante aí entre nós, né? Muitas pessoas que lidam com o mundo empresarial leem esse conteúdo e é interessante. Então, independentemente do conteúdo de modo geral, essa frase dele está coerente, está correta. Veja só, a organização é algo que faz parte do cuidado humano. O homem, por natureza, é um ser organizado, uns mais, outros menos. Entretanto, a pessoa que ocupa cargo de liderança precisa exercer esse atributo de maneira equilibrada, pois sem esse procedimento não há como um dirigente progredir em qualquer negócio que empreenda. E aí você tem essas frases aí de Sun Tzu, dizendo, ó, comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Muito bem. A segunda frase, quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e tropas forem disciplinados, o resultado será o caos e a desorganização absoluta. Então temos aí umas frases que parecem até um tanto óbvias, né? Mas que na verdade externam essa realidade na qual você não pode obter resultado de sucesso se todo o trabalho não foi bem feito. Então, muitas das vezes a pessoa reclama no final das contas, em que ela sofre um grande prejuízo, e olha para Deus e pergunta, Senhor, mas cadê a tua bênção, cadê a tua misericórdia, cadê a vitória, né? Cadê o cumprimento da tua palavra? E na verdade, a questão é você olhar para trás e ver o encadeamento de erros, a falta de organização, a falta de planejamento, né? A falta de dedicação no que está fazendo, a falta de projeção para o futuro. Quando a pessoa chega a certa idade da vida, ela tem que começar a projetar o futuro, a carreira, a formação, né? As condições financeiras para a aquisição de uma casa, para a manutenção da sua família. Então a pessoa vai passando, vai chegando lá na frente, não planejou tudo isso antecipadamente. Quando às vezes passa por um grave acidente, ou tem uma crise financeira no mundo, ou quaisquer outras situações que venham atrapalhar sua caminhada, a pessoa vai reclamar do que ela não fez. Ela vai reclamar de não ter aquilo para o qual ela não trabalhou para ter. Então, falta de organização, falta de antecipação. Você pensar, eu tenho que fazer isso agora para no futuro ter esse resultado. E é onde você vê tanto a questão que ele colocou aqui, de organização, quanto a questão da frase que foi colocada aí, né? E aí as duas são importantes para nós, tanto uma aqui com relação à forma responsável ou irresponsável de lidar com o grupo, ou lidar com a sua própria vida, e ali a questão central que é não necessariamente o volume de você ter muito ou ter pouco, mas a efetividade de você fazer de uma forma caprichosa ou desdenhosa, né? Você fazer de uma forma dedicada ou relapsa. Então quando você tem, mesmo que um grupo é pequeno, mas é muito bem organizado e funciona sincronizadamente,
ele é efetivo. Uma igreja pequena, poucos membros, poucas pessoas, mas as pessoas unidas e bem organizadas, ela consegue cumprir todo o trabalho. Sempre tem pregação, sempre tem ensino, sempre tem louvor, tem o evangelismo. A igreja vai crescendo, mesmo que não cresça com toda a velocidade que as pessoas querem que cresça, mas ela cresce, tá certo? Agora você tem uma mega igreja, enorme, só que assim, você não consegue comunicar de uma forma correta com as pessoas. Você não delega as pessoas certas para funções certas. Você deixa a coisa correr, né? Aquele laissez-faire, né? Ao extremo. Então deixa, você simplesmente cuida aqui não, vou cuidar da pregação, vou pregar aqui meia uma hora, e o resto, não, eu mandei fulano, mandei ciclano, mandei beltrano, deixa que eles se viram. Só que você não acompanha para saber se a coisa está sendo feita. Então o que acontece? Daqui a pouco é intriga que surge, é disse-me-disse, é brigaiada, é desunião, é gente puxando o tapete do outro, é tesoura voadora, é não sei o quê. E daqui a pouco quando você vê a igreja esvaziando, sai a família tal, saiu a família tal, saiu o irmão tal, o que está acontecendo? O diabo está me atacando? Não, meu irmão, nem precisou. Você não administrou, você não cuidou, você não antecipou os problemas, você não planejou, não organizou, não chamou as pessoas para a conversa, não expôs a ela uma estratégia clara de trabalho, não resolveu conflitos entre elas, a coisa se degringolou de uma certa forma que ficou irreversível. Aí o que acontece? Ou Deus tira você e põe uma pessoa competente que queira fazer alguma coisa séria, correta, ou de fato essa igreja aí vai encerrar, vai fechar as portas, como tem outras igrejas que encerram, que fecham a porta. Por quê? Faltou ali uma organização, faltou levar a sério o que está fazendo. E é onde Cristo falou, o cara começa a construir a torre, não calculou se ele tem o dinheiro suficiente para adquirir materiais e contratar mão de obra. Vai fazendo. Daqui a pouco chegou um certo momento, a conta esvaziou, falta ainda tanto tijolos, argamassa, cimento, ferro, os pedreiros já estão atrasados de salário, começando a ir embora. Aí o negócio ficou lá pela metade. As pessoas vão passar e vão olhar. É irresponsável. Né? Começou a construir, está largado aí a chuva vem, começa a apodrecer a ferragem, começa a estragar tudo. O engenheiro está aqui, ó. Só perguntar para ele. Né? Começa a estragar, daqui a pouco o negócio, aquilo que foi feito, já não presta mais. Tem que desfazer para fazer de novo. Isso chama-se falta de organização. Então, muitas das vezes, a pessoa pensa em reclamar de Deus acerca de certas coisas, sendo que, na verdade, a culpa é totalmente dela. A culpa é totalmente da sua falta de organização, da sua falta de comprometimento, compromisso. Excesso de organização, coloquei logo abaixo ali, eu vou ler para vocês. Ó. Pensamentos excessivos, obsessões, que levam a comportamentos repetitivos, compulsões. O transtorno, coloquei aqui, ó, o transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por pensamentos e medos irracionais, obsessões, que levam a comportamentos compulsivos. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, costuma se concentrar em temas como o medo de germes ou a necessidade de organizar os objetos de uma maneira específica. Os sintomas geralmente começam de modo gradual e variam ao longo da vida. O tratamento inclui psicoterapia, medicamentos ou ambos. Então, tá aí, peguei essa nota aí sobre transtorno obsessivo compulsivo, para falar disso aqui, ó, excesso de organização pode prejudicar. Estamos falando de organização, a necessidade de se organizar, de projetar, de fazer planos, de estudar esses planos, de comunicar corretamente, de compartilhar corretamente, tá certo? Para que as pessoas saibam o que é esperado delas, saibam como executar suas tarefas, tá certo? Então estamos falando disso, a liderança que é muito clara nisso. Agora por outro lado, o outro lado da moeda, né? Se a liderança ela começa a desequilibrar essa organização, de modo que não apenas é necessário que as coisas sejam feitas, é necessário que as coisas sejam feitas do jeito que ela quer que sejam feitas. E é onde entra outro lado da moeda, outra questão. Você que está liderando, você vai delegar as pessoas. Você não pode fazer tudo sozinho. Como Moisés, né, à frente do povo, liderando o povo, tá certo? Julgando as causas,
do povo, e passando de manhã, madrugada até a noite, julgando. Do jeito que ele julgava, não, a pessoa agrediu o outro, feriu, a pessoa roubou a outra. Julgava lá com filhos, não, a outra roubou a galinha da outra, roubou a panela, não, roubou um chinelo. Desde as questões mais importantes, né, mais urgentes, até as picuinhas. Não, fulano e tal, xingou o outro. A pessoa vai se desgastar de uma tal maneira com picuinhas que ela não vai ter disposição, energia para tratar das coisas principais. Então o que ele precisa fazer? Jétro explicou para ele, delega 72 anciãos para ser colocado sobre eles, o espírito que estava sobre Moisés. Olha só, característica do Antigo Testamento, né? O espírito é dado sob medida. Então, o espírito que estava sobre Moisés foi dado deste espírito, desta unção, foi dado a 72 anciãos, para juntamente com ele sustentar o fardo do julgamento, do juízo, julgar as causas do povo. Agora você tem 72 cortes para as quais os casos podem ser levados. E aí eles vão compartilhar o fardo com Moisés. Agora o que acontece? Essas pessoas têm suas próprias características. Então Moisés, né, tanto Moisés como outros líderes que estão presentes aí hoje na igreja, na atualidade, o que o líder deve exigir, os liderados? Que ele cumpra responsavelmente suas tarefas, que elas sejam de fato atendidas, que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Mas o que o líder não pode e não consegue exigir das pessoas? Que as pessoas façam as coisas como ele faz, que é onde entra o transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, a pessoa não apenas quer que aquilo seja executado, ela quer que seja feita com aquela exata maneira de se fazer, que é onde você vê a pessoa, como foi abordado aí, medo, né, irracional, compulsões, obsessões, medo de bactéria, a pessoa toda hora, tudo bem que lavar a mão ainda mais hoje, né, com essa pandemia, se tornou algo muito importante, mas a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ele vive numa esfera de medo, não é simplesmente uma preocupação, não é simplesmente uma prevenção, mas sim é um medo destruidor, é um medo bloqueador, é um medo que impede a sua ação. Não consegue pegar na mão da outra pessoa, porque medo das bactérias. Aí lava a mão constantemente, durante todo o dia. Não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue se aproximar das pessoas. Por quê? É um medo bloqueador. O medo, se a gente for olhar de uma forma mais racional, o medo é muito útil. O medo é muito útil na vida de todo mundo. Pense numa pessoa, na medida certa. Pense numa pessoa que não tem medo de nada. Uma criança ingênua, por exemplo, pega num inseto, pega num bicho perigoso, põe a mão numa grade, num cachorro está latindo. É uma pessoa ingênua, ela não sabe as consequências, ela não sabe o risco que ela corre. Então ela se expõe constantemente a riscos. Então uma pessoa que não tem nenhum medo é uma pessoa autodestrutiva. Uma pessoa que tem um medo em excesso também é uma pessoa autodestrutiva pelo bloqueio. Ela se bloqueia de toda ação, se bloqueia de toda atitude. Então, onde nós temos que ver? Tem que haver organização, tem que haver racionalidade, tem que haver projetos, só que esses projetos têm que ser colocados aos pés de Cristo e ele tem que ser executado, não de uma forma milimétrica, como eu acho que tem que ser, mas sim, tem que ser atendido a demanda necessária para que ele seja feito. Então, a pessoa que vai trabalhar junto com você, ela não é uma cópia de você, ela não é um clone. Então, ela vai fazer aquilo que é necessário ser feito, mas não do jeito que você acha que tem que ser feito. Ela vai fazer do jeito que ela consegue. Ela vai fazer do jeito que ela entende. Agora, tem que alcançar aquele resultado. Tem que ser feito de uma forma correta. Então, o líder tem que procurar sempre se atentar a isso. Se por acaso ele está sendo excessivo nessa sua cobrança. Porque se ele está passando da medida, é uma manifestação de transtornos assim, de excesso de organização. É algo assim que vai inviabilizar o prosseguimento do trabalho. Como você vê, por exemplo, alguns líderes na igreja, trazendo para o nosso contexto, né? Você tem, por exemplo, um pastor que está empenhado em ver o crescimento da igreja, ver o crescimento das pessoas, só que assim, a sua dedicação
se tornou um tanto obsessiva, se tornou assim um tanto obstinada, essa obstinação. Então a pessoa tem que ter uma ganância na medida certa de crescer, uma ganância positiva, vamos colocar assim. Não, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero ser melhor do que ontem. Muito bem, isso é positivo. Só que quando ele está disposto a fazer o que for preciso para isso, aí se torna obsessivo. Porque muitas vezes ele vai passar por cima de pessoas, vai ferir pessoas, vai magoar pessoas. Então, muitas das vezes, aquele resultado que você quer alcançar, ele vai ser alcançado, mas não na hora e no momento que você quer que ele seja. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue acompanhar seu ritmo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter a compreensão de que ela primeiro precisa desenvolver para então atender aquela demanda. Agora, muitas das vezes, o pastor, o que ele faz? Não, eu quero que seja feito desse jeito. Então, quando as pessoas não conseguem atender aquilo que ele quer, da maneira como ele acha que tem que ser feito, ele bloqueia as pessoas. Só ele prega, só ele canta, só ele ministra, só ele dirige, só ele se dirige às pessoas, só ele. Por quê? Porque ele acredita que se ele delegar a outra pessoa, ela vai fazer tudo errado. E quando raramente ele delega, às vezes ele não está ali, ele foi para outro lugar, foi viajar, aí alguém vai ter uma oportunidade, você vê que a pessoa faz e às vezes faz até melhor. Por quê? Porque ele ficou focado obsessivamente naquela coisa de que a forma como ele faz é a única maneira de ser feita. E aí você vê os apóstolos. Qual apóstolo é igual ao outro, meu irmão? Cada apóstolo tem a sua própria maneira de fazer, de agir. Pedro, né, com aquela coisa mais efusiva, né, aquela coisa mais explosiva. João, que era mais amoroso, né? Aí você tinha outros apóstolos, cada um com a sua própria característica. Tomé, que era mais desconfiado. E mesmo assim a desconfiança de Tomé nos foi algo útil, porque Tomé duvidou, mas na sua dúvida Cristo trouxe ali a comprovação. Põe a mão no dedo, põe a mão nas feridas. Isso para nós é uma confirmação. Tomé se pôs de joelho e disse: meu Senhor e meu Deus. Então aquele que era o mais desconfiado foi aquele que declarou também que Cristo era o seu Deus. Então mesmo aquele irmão com características tão diferentes que a sua, que você acha que muitas vezes vão ser prejudiciais, muitas vezes Deus chamou ele daquele jeito porque Deus quer usar ele daquela maneira, com aquelas características, com aquele jeito, que você olha e fala: meu Deus do céu, não vai dar certo. Aí entra o que Paulo fala, que nós somos como um corpo, somos muitos membros e cada um tem uma função peculiar no corpo de Cristo, né? O corpo é um, mas os membros são diversos. E aí Cristo tem uma atuação. A gente olha para a igreja, a gente vê isso. Tem pessoas que você olha... Exatamente. Se tudo fosse produção em série. Se tudo fosse mão, tivesse perna para locomover. Exatamente. Então o corpo tem características diversas para isso mesmo. Para cada um atender uma função diversa. Então você tem pessoas mais estouradas. Mas pega uma pessoa dessa, ela tem mais coragem às vezes de ir para o mundo evangelizar, enfrentar conflitos, enfrentar agressões, nas características dela. Você tem outro mais introspectivo, às vezes tem certa dificuldade de se expressar fora, na rua, mas ele é mais profundo. Então quando ele estuda, né, ele traz um conhecimento vasto, às vezes o que o outro não tem paciência, porque o outro é mais da ação. Então ele não gosta de ficar sentado no lugar estudando, se aprofundando. Ele quer ir para a luta, para trabalhar, para agir, para interagir com as pessoas, para, mesmo que sendo xingado, mas evangelizar. Então ele é mais dinâmico. E o outro é mais reflexivo. Então ele mergulha num assunto, ele quer saber tudo, ele quer se aprofundar. E aí ele traz, às vezes, um esclarecimento que a pessoa, a outra que é mais dinâmica, não teria paciência para chegar a ter esse conhecimento. Aí você vê ferramentas diferentes trabalhando numa mesma obra. Você vê um mecanismo perfeito, uma concatenação desses talentos, né? Quando Cristo, todos eles, mesmo nas suas diferenças, subordinados ao mesmo Senhor. Aí Cristo emprega cada talento no lugar certo. Aí você vê a igreja funcionar como um relógio, né? Cada um nas suas próprias características, trabalhando para Cristo da sua maneira. Veja só, coordenação, que é exatamente o que ele vai falar aqui agora, sobre isso que eu citei, ó. Coordenação. Aquele que dirige precisa possuir um profundo senso de coordenação para melhor poder apreciar os valores relativos tanto à equipe
como dos equipamentos, para saber lidar com esses elementos nos lugares próprios e nas ocasiões oportunas, para organizar, disciplinar e dar eficiência ao trabalho coletivo. O indivíduo certo no lugar certo, trabalhando com o equipamento certo, uniformiza a equipe, fazendo com que os trabalhos fluam, né, dentro de uma perfeita sincronia. Exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Então, coordenar de modo que cada um exerça seu talento para a glória de Deus. Não é que eles trabalhem para mim, não é que eles trabalhem do meu jeito, não é que eles trabalhem para me agradar, que eles trabalhem para agradar a Deus. Se o líder não tiver essa sacada, ele vai se perder no caminho. Porque ele vai começar a pensar que a igreja tem que ter a cara dele. Ele vai pensar que a igreja tem que ter o jeito dele. Que a igreja tem que fazer as coisas do jeito que ele acha. E não é. A igreja não é dele. A igreja é de Cristo. Ele é o administrador. Então, ele é um servo, um escravo, junto com outros escravos. Todos são escravos de Cristo para a salvação. Só que ele é um escravo colocado por Cristo como líder dos demais. Para coordenar, para que todos possam trabalhar para Cristo e exercer seus talentos. Mas ele também é um escravo de Cristo, da mesma forma como nós. Todos nós, juntamente, servimos ao mesmo Senhor. Então, o único grande, o único cabeça é Cristo. E todos nós trabalhamos conjuntamente, cada um no talento que Cristo lhe deu. Talento para liderar, talento para servir, talento para trabalhar com a mensagem, trabalhar de uma forma mais dinâmica, coordenando o culto, talento para evangelizar, talento para fazer missão lá fora, talento para administrar questões burocráticas da igreja. Pega uma pessoa que não tem vocação e coloca ela para administrar questões burocráticas, para ver se ela consegue. É capaz de se matar com aquele monte de folhas de relatório, dinheiro entrando, dinheiro saindo, recibo, prestação de contas, não sei o quê. A pessoa não aguenta. Por quê? Ela tem que ser uma pessoa vocacionada, pessoa que tenha aptidões para lidar, que seja organizada para lidar com tudo aquilo ali. Tá certo? Que saiba refrear, muitas das vezes a pessoa, não, vamos comprar não sei o que, a pessoa fala, olha, cuidado, o orçamento não dá para fazer isso. Agora, tem pessoas que não têm essa coragem, aí vai, compra, gasta, aí quando vê o relatório zero, e aí, vou pagar aluguel, como? Não sei, comprou isso, comprou aquilo, você tinha que ter me alertado. Não, mas aí tinha medo, tinha constrangimento. Então o que acontece? A pessoa errada no lugar errado. Agora, se tivesse a pessoa certa, ela saberia administrar tudo de uma forma correta. E ela saberia lidar com todas essas situações, lidar com esses conflitos. E aí a imagem que eu coloquei foi o seguinte, ó. Coordenar não tem absolutamente nada a ver com manipulação de pessoas, por meio de chantagens emocionais, ou apelos dramáticos, ou ainda promessas futuras. O chamado do líder cristão é semelhante ao maestro que coordena uma orquestra constituída de preciosos talentos que, se trabalharem juntos, coordenados, podem vir a produzir uma extraordinária obra-prima. Mas se abandonados ao caos do individualismo, terminam por atrapalharem-se uns aos outros e desperdiçar seus dons. Somos coordenados para propiciar, tá certo? Somos coordenadores para propiciar o emprego dos talentos para Deus e não vis manipuladores que chantageiam as pessoas para seu próprio proveito. Olha aí o antagonismo, né? A distância que eu coloquei entre o coordenador e o manipulador. Porque a gente está falando de coordenar talentos, né? Só que aí, se a pessoa não tiver o devido cuidado, ela passa facilmente de coordenador para manipulador. E aí onde entra, como que você quer incentivar as pessoas a realizar as obras? O líder se vê diante disso, muitas das vezes, diante desse conflito, desse problema. Ele precisa que as pessoas executem aquele trabalho. Ele precisa que as pessoas se empenhem nas atividades que foram delegadas. Mas como? Ele não remunera elas, como a gente falou desde o começo na empresa. Ele não tem o poder de demiti-las. Não, vai embora então. Ele tem o poder de removê-las do cargo. Mas ela não pode ser tirada da igreja. Ela fica na comunhão de Cristo. Agora ela não tem condições mais de atender aquele cargo, não atendeu a demanda. Então, como que ele vai impulsioná-las à ação? Aí é onde entra aquilo que a gente falou também. As pessoas estão aqui por quê? Por que as pessoas estão engajadas aqui, no mesmo propósito?
Por que as pessoas estão trabalhando aqui nesse grupo? Por que elas estão envolvidas com isso aqui? Você tem que tirar seu tempo, você tem que investir seu dinheiro, você tem que dispor da sua força, né, da sua mente, da sua energia, e você não vai ser pago no final. Não vão te dar um salário. Por que você está aqui? Aí a pessoa tem que compreender que ela está no mesmo propósito que você. Todos estão engajados no mesmo propósito, que é a glória de Cristo, o reino de Deus e o nosso próprio crescimento espiritual. Então, se elas não compreenderem que elas estão engajadas no mesmo propósito, elas não vão fazer. Não adianta. Então, o líder, a primeira coisa, que nem o maestro. Pensa no maestro. A gente olha para o maestro, parece que ele tem tanto poder, né? Parece que ele tem tanta autoridade. Só que vê, se o maestro pegar um palito lá que ele pega, né, a batuta, e ele ficar sacudindo essa batuta na frente de uma orquestra que não quer tocar, eles vão tocar? Por um passe de mágica? Isso não é uma varinha mágica. Tá certo? Então, o que acontece? A orquestra obedece os comandos do maestro, aumentando o tom, diminuindo o tom, interrompendo a música, dando sequência à música, acelerando a música, desacelerando a música. Só que cada um tem que saber tocar o seu instrumento e cada um tem que estar engajado num propósito de tocá-lo. Então, cada um, o violoncelista sabe tocar o seu violoncelo. O violinista sabe tocar o seu violino. Tá certo? O baterista sabe o tom em que tem que tocar aquela percussão. Tá ok? O pianista sabe também tocar o seu instrumento. Cada um tem o seu talento. Cada um tem a sua habilidade, o seu valor. Tá certo? Na conjuntura, eles compõem a orquestra sinfônica. Eles compõem as músicas mais belas, as músicas que tiram o fôlego da plateia. Cada um com o seu devido valor dentro do conjunto. Ele vai coordenar somente o momento de cada um entrar. Momento, exatamente. Então ele iniciou. Então ele dá o tom ali, se aquele início é fortíssimo, ou se é tranquilo, ou se é lento, ou se é rápido. Exatamente, se é alto, tom alto, se é mais baixo. Mas cada um tem que saber tocar o seu instrumento e cada um tem que estar engajado em tocar. Eu posso me sentar lá com o meu violino e quando ele der o sinal eu fico quieto. Tá todo mundo lá, violino lá, tocando. E eu, com a cara de paisagem. E aí? Agora o que acontece? O que eu estou demonstrando com isso? Eu não estou engajado. Eu não estou no mesmo propósito. Eu não estou no mesmo objetivo. Eu estou ali ocupando um lugar que não mereço, porque não estou executando aquilo que é esperado de mim, certo? Podia ter um outro violinista ali que iria estar juntamente com um conjunto, somando, mas eu estou ocupando o lugar dele para não fazer nada. Eu não estou engajado no mesmo propósito. Então entra a autoridade do maestro, é só uma parte da coisa. Tem que ter o engajamento da orquestra. Se ele não entender isso, se não acontecer essa harmonia, ele vai descambar para o manipulador. Aí o que o manipulador faz? O manipulador vai tentar obrigar as pessoas a executar os seus comandos pelas ameaças ou pelas promessas. Se você fizer como eu sou homem de Deus, autoridade celestial, autoridade de libertação, apóstolo, sei lá, os títulos que eles gostam de dar a si mesmo. Se você fizer o que eu estou te mandando, Deus vai te dar tal coisa. Deus vai te dar um carro, uma casa, um carro, dinheiro, poder, autoridade sobre as hostes espirituais e por aí vai. Ele começa a fazer promessas. Ou então vai pelo outro lado. Se você não fizer, Deus vai tirar tudo que você tem, vai te matar, vai matar seus filhos, vai acabar com sua família, eu vou tirar minha cobertura espiritual, você vai se acabar, o demônio vai te pegar. Manipulação. Então é uma linha sutil que divide o coordenador do manipulador. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que na liderança que nós exercemos sobre as pessoas, nós sejamos coordenadoras de seus próprios talentos. Para que elas, entendendo o propósito, estando engajadas no mesmo propósito e também sendo auxiliadas pelo nosso comando, olha só a ideia, nosso comando é um auxílio. Eu estou comandando para que ela possa brilhar com o seu próprio talento, para que ela possa exercer o seu próprio dom, tá certo? É onde ela vai exercer aquele dom não para a minha glória, para a glória de Cristo.
Então, ele foi chamado no talento dele, para a glória de Cristo. Eu fui chamado no meu talento para coordená-la, e na minha coordenação eu glorifico a Cristo. E aí, nesse entendimento, todos estão trabalhando pelo bem comum. O bem comum da orquestra, a música, a beleza, o belo, o bom, né, o ótimo, a apoteose, que é no final de uma execução, as palmas em pé, efusivamente. Pronto, alcançamos o nosso resultado. As pessoas se deleitaram com uma obra-prima, né, e reconhecem o nosso talento. E na igreja, qual é o resultado? A glória de Deus e a manifestação poderosa do Senhor através da nossa vida. E todos estamos engajados no mesmo propósito, chegar até isso. Agora, quando isso não acontece, descamba-se então para as manipulações. Aí você tem diversas igrejas que não conseguem alcançar o nível da coordenação e vivem na manipulação. Aí você tem hoje um mundo, muitas das vezes escandalizado, indignado e reputando toda a religião como mera manipulação. Você tem marxismo, tá certo? E os diversos partidos de esquerda, né, comunistas, de modo geral, socialistas, que olham para a igreja e dizem, são um bando de manipuladores. Por quê? Porque de fato existem manipuladores, mas são todos manipuladores? Não, não são. Organização, coordenação, deixa eu controlar aqui. Oh, meu Deus do céu, vamos encerrar já, veja só. Coordenação metódica, o que ele diz aqui sobre ser metódico? Uma pessoa que dirige precisa adotar métodos inteligentes para não ter que estar sempre mudando de opinião, pois o líder oscilante que vive mudando seus planos e suas ideias demonstra fraqueza perante a opinião de seus subordinados. Sem firmeza de opinião também não há firmeza de decisão. Isso depõe contra a imagem do líder, fazendo com que aos poucos ele vá perdendo prestígios e se nunca teve, nunca terá. Um bom dirigente não titubeia nas suas opiniões, em seus planos, nem nas suas decisões. É sempre retilíneo, em demanda do seu alvo final, exigindo com exemplo e determinação o mesmo esforço de seus companheiros. Aí vai falar de Paulo, na igreja de Corinto, né? Mas o exemplo que eu trago ali para vocês, para ilustrar. Eu trouxe ali uma imagem que mostra os instrumentos náuticos da antiguidade. Você tem a bússola, o astrolábio e o quadrante. Bússola, astrolábio e quadrante. É com isso que o pessoal se orientava no meio dos oceanos, para saber que está indo de um lugar para o outro. Olha só, então são instrumentos através do qual ele vê a direção dos astros, né? Vê a direção do vento e por aí vai. As bússolas que apontam sempre para o polo magnético, então através disso eles vão se orientando. Saber é poder. Olha o texto que eu coloquei aí, ó. Instalado numa cadeira na popa, parte de trás do navio, o piloto era quem realmente comandava a embarcação. E sua autoridade técnica não era contestada nem pelo capitão, que tinha um comando mais político da tripulação. O piloto trabalhava ao lado do timoneiro, fazendo cálculos de navegação com instrumentos como astrolábios, bússolas, astrolábios e bússolas primitivas. Aí está a referência, né, de onde eu peguei essa informação. E o texto que eu coloquei foi Atos 15, 6 a 14, acerca da decisão que os apóstolos tomaram em relação àquilo que seria exigido da igreja gentílica, né? Aí tomou essa decisão por não se impor a lei mosaica sobre eles, mas somente a salvação pela graça em Cristo Jesus, e para que eles se evitassem a carne sufocada e o sangue. Então não foi imposto guarda de sábado, nem de costumes alimentares, nem de certas características de vestes, nem das festas do calendário judaico, nada disso. Então por que eu trouxe esses dois textos? O primeiro nos mostra o que é a qualidade, o que é a vantagem da pessoa metódica. A pessoa que sabe o que está fazendo. A pessoa que se prepara para o que ela está fazendo. Então, ela está à frente de uma igreja, o mínimo, ela conhece a palavra de Deus. Ela tem relacionamento íntimo com Deus, ela é espiritual, ela é sensível à voz do Espírito. Ela conhece as pessoas, se preocupa com elas, procura saber. Ela estuda e procura saber um pouco mais sobre as informações de modo geral. Ela é uma pessoa atualizada. Então o que acontece? Quando ela se prepara dessa forma, ela demonstra respeito pelo que ela está fazendo.
E aí quando as pessoas chegam até ela sabe o que dizer, ela não titubeia. Quando a pessoa começa a manifestar dúvida, incerteza, a credibilidade dela foi a zero. Porque como é que você pede a orientação de uma pessoa, é que nem aquela placa, não me segue que eu não sei para onde eu estou indo. Então você fala, ele não sabe, ele não tem certeza. Então o que acontece? Eu não vou pedir ajuda para ele, vou pedir para outra pessoa, vou pedir para outro irmão, para outra... É o que acontece, aquela liderança vai perdendo a autoridade. E o que uma liderança é sem autoridade? Diga para mim. Não é nada. As pessoas não são obrigadas a estar ali. Um chefe, por exemplo, um chefe pode até, de certa forma, ser um tanto irresponsável, às vezes, não ter autoridade, ser uma pessoa fraca. Só que é ele que paga. Então o que acontece? Ele pega por um gerente que tem autoridade, o gerente administra, ele só aparece lá para recolher o valor levantado no dia, faz o pagamento e o cara cuida. Então ele se livrou dessa obrigação. Por quê? A relação de troca ali, de salário. Aqui não, meu irmão, aqui a coisa é pelo engajamento. Então se a pessoa olhar para você, não vê em você uma postura firme e autoridade, esquece, você vai perder. Você vai perder o comando, as pessoas não vão olhar para você como alguém que dê a ela certeza, segurança. É que nem a questão que foi colocada aí, do capitão do navio, né? O capitão do navio e o piloto. Então você tem uma grande embarcação, com mais de 500 pessoas, atravessando um oceano, 2 meses de travessia, né, de um oceano. A pessoa no meio de um oceano, comida escassa, doença, briga, um monte de confusão. O capitão do navio é que administrava esse caos, essa bagunça. Mas o piloto é que dizia a direção. Então o que acontece? O capitão, ele tinha autoridade sobre todas aquelas pessoas ali, menos sobre o piloto. Porque o piloto é que sabe para onde vai. Você entendeu o que é a direção, o que é a autoridade para comandar, a autoridade para dirigir? Você pode gritar, você pode fazer, você pode acontecer, você pode ser influente, as pessoas podem até te respeitar, mas eu sei qual é a direção. Eu sei para onde nós estamos indo e como chegar. Aí você ganha toda a autoridade, a sua voz passa a ter outro peso. A sua palavra passa a ter outro peso de autoridade. Por quê? Porque você tem certeza daquilo que você está fazendo, que é o que os apóstolos fizeram. O que vai ser feito? Como vai ser feito? O que vai ser decidido? Pedro deu o testemunho dele, Paulo dele, Barnabé dele. Tiago foi lá e ratificou. É isso aqui. Juntou com os irmãos, fizeram a reunião, entraram em concórdia e falou: escreve a carta e manda para todas as igrejas. É isso aqui que vai ser feito. Isso chama-se autoridade. Então é isso que a gente tem que se preocupar, em se preparar, né, em se dedicar, em se estar de acordo, né, com a demanda, para que quando requisitado, a gente tenha. A gente possa de fato atender a demanda conforme solicitado, conforme pedida. A gente não titubeie, não mostre incerteza, mas mostre firmeza na nossa decisão, ok? Então vamos encerrar por aqui e depois a gente dá